E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio da sequência série de reportagens no Novembro Azul, esse mês tão importante pelas campanhas e pela prevenção do câncer de próstata. No nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, nós vamos dar continuidade a uma série de programas dedicado ao Novembro Azul. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo, o professor Dr. Ailton Suade, que é urologista, e ele vai falar para nós de uma doença que é o câncer de próstata, que é estimado que exista hoje mais de 68 mil casos de incidência no nosso país para esse ano, e estima-se também que ocorrerão em torno de 15 mil mortes pela doença. Essa é a dimensão do problema, que eu vou começar a conversar com o professor Ailton fazendo uma pergunta. Professor, quais são os sintomas que surgem no início da doença e que deveriam fazer os homens procurarem atendimento? O câncer de próstata é uma doença, é um problema assim, no início assintomático, que é essa fase que ele deve ser detectado. A partir do momento em que o paciente apresenta sintoma, 75% já apresenta a doença disseminada pelo organismo. E isso já é um problema muito sério, porque é uma doença considerada avançada. Os sintomas que ocorrem nessa fase, o que chamaria a atenção das pessoas? São os sintomas que a gente considera que o paciente, na primeira fase, é assintomático, então o paciente tem que procurar o médico para que o diagnóstico seja feito através dos exames do PSA e do toque retal. A partir do momento que ele apresenta sintomas, quais são os sintomas? Como você perguntou, são obstrutivos, o paciente tem dificuldade para urinar, levanta muito à noite para urinar, arde para urinar e começa a urinar com muita frequência durante o dia e às vezes até perdendo urina. Então, quando chega nessa fase, aí já não é tão bom quanto na primeira fase o diagnóstico. Como o professor ressaltou, existe um período longo da doença em que a pessoa não sente absolutamente nada de sintoma urinário. Nessa fase é que é importante fazer alguns exames. E eu gostaria que o senhor comentasse como são feitos esses exames e qual a importância deles nesse cenário de detecção precoce. A princípio são só esses dois, como eu já disse, né? Importante o PSA, depois que o PSA, com o surgimento do PSA, houve um aumento do diagnóstico do câncer da próstata na fase precoce muito importante, muito grande no mundo inteiro. E o toque retal, que acompanha o PSA. Por quê? O toque retal é importante porque o dedo consegue fazer algumas coisas que outros exames não fazem. Por exemplo, a sensibilidade da textura da próstata, se tem um nódulo, se não tem um nódulo, se tem uma área mais endurecida. Então, esse exame ele ajuda muito no diagnóstico do câncer da próstata. E nos casos que infelizmente chegam para os médicos numa fase avançada, quais seriam as opções de tratamento que nós temos hoje em dia? Bom, as opções hoje em dia são, quando a gente faz o diagnóstico do câncer através da biópsia, então quando tem alteração no toque, alteração do PSA, aí a gente indica a biópsia. Quem faz o diagnóstico real é o patologista, é a biópsia. Uma vez detectado o câncer, existe uma classificação que a gente faz do câncer e, associado ao PSA e a essa classificação, a gente pode classificar o câncer de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. O de baixo risco a gente pode fazer simplesmente a observação ao longo do tempo, uma vez que esse tumor é um tumor de crescimento lento. O de risco intermediário já é sugerido o tratamento por cirurgia, que é a prostatectomia radical, e também por radioterapia, seja a radioterapia convencional ou a bracterapia, né, que seriam para os pacientes de médio, de risco intermediário e alto risco. E obviamente esses tratamentos eles dão algumas complicações porque eles seriam um pouco mais agressivos, não é, professor? Realmente, não existe nada de graça nessa vida. Tudo que se faz tem um preço a ser pago, né? Então, tanto a cirurgia quanto a radioterapia, elas apresentam complicações consideradas
assim, até certo ponto importantes. Por exemplo, a perda urinária, né? A obstrução urinária e a disfunção erétil. Então, esses 3 fatores são complicações tardias que podem, vamos dizer assim, mexer com a qualidade de vida do paciente. Então, a grande mensagem que fica é nós fazermos o diagnóstico precoce para podermos evitar de ter esses outros tratamentos mais agressivos. Eu agradeço a presença do professor Ailton e fica a mensagem para que continuem conosco nessa série durante todo o mês de Novembro Azul. Tenham todos uma boa semana e sempre com muita saúde.